Quero dizer para vocês que nós estamos felizes com a presença de vocês, assim, até meio nervosos com a presença de vocês. Yuri e Paloma estarão conosco. Nossa! Nós queremos saber e conhecer todos os detalhes da vida de vocês. Foi bem surreal para mim, essa questão de sair de espectadora para estar ali participando, né, cantando no vocal. Falei, meu Deus, e mandei escritos. Se Deus me desse uma joia dessa. E aí estamos aí, uns 10 anos de casado. E assim, ela não contou, acho que ela vai falar ainda, que ela, nesse período de 4 anos que a gente estava casado, ela teve um câncer no colo do útero. E quando você recebeu, então, a notícia da síndrome de Down do Joaquim, como que foi dentro de casa, levando em consideração os projetos que vocês tinham e têm hoje? Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um podcast do Reaviva. E quero convidar você a acessar os nossos canais nas redes sociais. Em todas as redes sociais é Reaviva MT. Aqui no YouTube você vai lá e se inscreve em nosso canal. Você também pode ir lá e ativar as notificações. Para quê? Todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós estamos liberando novos episódios do nosso podcast. Inclusive, convido você a já entrar em nosso canal e ver todos os nossos materiais que estão lá. Mas hoje nós temos aqui convidados especialíssimos. Eu vou apresentá-los agora. Fiquei tão nervoso, emocionado com essa galera. Temos aqui do meu lado direito Yuri Chiarenzi. Aplauso. Produção, põe um aplauso assim, tá? E no meu lado esquerdo, Paloma Torquato. Enganchei aqui Paloma e Yuri, sejam todos muito bem-vindos em nosso podcast. Quero dizer para vocês que nós estamos felizes com a presença de vocês, assim, até meio nervosos com a presença de vocês. Yuri e Paloma estarão conosco. Nossa! Nós queremos saber e conhecer todos os detalhes da vida de vocês e também falar para vocês que esse programa é um programa especial, porque trazemos aqui os nossos amigos, os nossos queridos, para poder contar como é a ação de Deus na vida de vocês. Sim. E tenho certeza, tenho convicção, conhecendo vocês como já conheço, que será um lindo e um excelente podcast. Então pode saudar aí os nossos amigos e vamos pra frente. Primeiras damas. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra imensa a gente poder sempre falar do amor de Deus, das coisas que Deus realiza na nossa vida, muito além do que a gente planeja, né? Às vezes, hoje eu estava comentando com uma amiga e eu gosto sempre de falar nas minhas redes sociais, eu estou sempre falando do quanto Deus faz, muito além do que a gente pode imaginar, e do quanto Deus é perfeito. Então, para nós hoje é uma honra poder estar aqui nesse canal, né, contar da nossa experiência e testemunhar, né, a nossa missão, nosso serviço, maior serviço por Cristo é testemunhar. Amém. Ela fala muito bem, né, gente? Fala. Agora você tá em maus lençóis. Demais. Depois dela, eu quero que você se apresente pro pessoal. Salve gente. A galera do nosso canal. Para nós é uma satisfação gigantesca, né? Estar aqui para compartilhar as nossas experiências, tanto como casal, como profissional, e deixar aí um pouquinho da nossa história. Pode ser uma inspiração para outras pessoas também, com o nosso testemunho, e a gente está bem ansioso e bem nervoso. Vai dar certo. Vai dar certo. Yuri comentou assim, contar nossa história como casal. E aí a galera vê vocês como casal e talvez se perguntam, há quanto tempo vocês são casados? E a principal pergunta é a seguinte, é comum, eu estava até perguntando aqui para eles, pessoal, aqui nos bastidores, como que é o envolvimento deles como casal em projetos da igreja. Então, primeiro, tempo de casado. Vou soltar essa bomba para Yuri.
Dá pra você provar que os homens sempre lembram Não, a gente das lembra. datas e a quantidade do tempo A que gente se passou lembra. do relacionamento. E também perguntar se os projetos da igreja, é comum que vocês participem juntos desses projetos, ou o Yuri segue com os projetos de música e a Paloma segue em outros projetos da igreja. Me conta aí primeiro sobre o tempo de casados e sobre essa união de vocês nos projetos. Sou eu, né? Ele que responde Sou eu, primeiro. né? Tá bom. Então, nós temos 10 anos de casado já. 10 anos. Casamos dia 5 de janeiro de 2014, às 10 horas da manhã. Uau, ele tá arrasando, hein, gente? Num domingo de manhã. Casamos no domingo de manhã. Conhecemos da igreja, né? A gente já participava do Ministério de Louvor da igreja. Eu tocando e ela cantando. Mas a gente nunca teve esse olhar de namorado. Na verdade, eu nem tinha notado ela, nem ela tinha me notado. Você era muito magrinho também, né? Também era. Por isso que ela não te notava. E aí, a gente começou a frequentar a mesma igreja, né? A igreja do Porto. O pai dela frequentava lá e eu já participava do Ministério de Louvor do Porto, da banda Tributo e tudo mais. E eu vi ela com o pai dela. Eu falei, caramba. E aí, foi assim, eu olhei ela e fiquei, nossa, que mulher bonita. Mas eu falei, que mulher bonita, mas eu falei, caramba, aquele senhor tem sorte, né? Porque olha a mulher que ele tem. E eu pensei isso, achando que ela era esposa do meu sogro. Aí eu falei, Estava olhando mulher alheia, né? não estava olhando mulher alheia. Aí eu perguntei para um amigo, falou, ela é casada? Não, é filha. Eu falei, Tem chance. tenho chance. E aí a gente se cruzou no corredor da igreja. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, e a gente frequentou também um tempo a Central de Cuiabá. Não, o detalhe dessa história é isso, é que nós dois éramos membros da Igreja Central de Cuiabá, mas a gente nunca tinha se visto na nossa igreja. E aí ele começou a tocar na igreja do Porto, meu pai se batizou na igreja do distrito do Porto, e eu comecei a ir no Porto para acompanhar meu pai, porque ele estava recém-batizado, e eu não queria que ele ficasse sozinho. A minha família toda é da Central de Cuiabá, e a família dele também frequentava a Central de Cuiabá, e nós dois éramos membros da Central, mas a gente nunca tinha se cruzado lá na Central. Lá muita gente. A gente grande, nunca... né? E nós dois éramos do Ministério de Louvor, ele como trompetista, eu como vocal, mas a gente nunca tinha se notado, né? E aí a gente foi se notar numa igreja que nem era nossa, assim, que ele estava participando lá da tributo e eu do Ministério de Louvor, e eu acompanhando meu pai. E aí ele disse que me viu lá com meu pai, se interessou. Enfim, aí pra resumir, eu chamei ela no Facebook, falei, oi, tudo bem, tal, e aquela conversa, né? E aí eu já sempre fui direto, e aí, é casada, você namora? Ela falou, não, sou solteira. Eu falei, meu Deus, e mandei escrito isso, se Deus me desse uma joia dessa. E aí tamo aí, uns 10 anos de casado, 3 filhos, pra honra e glória de Deus. Ele é bem abusadinho, né? Foi pra cima. Nossa. E sobre os projetos da igreja, Paloma, é comum que vocês participem juntos? A parceria de vocês, além de casados, também essa parceria se estende para projetos da igreja? Então, as pessoas sempre nos questionam a respeito de nós dois estarmos juntos, né? Porque o Yuri tem 13 anos a menos do que eu, né? E nossa diferença, assim, de convívio social, assim, muito diferente. As pessoas, assim, são meio intrigadas com a nossa história. Como que isso aconteceu? Já me perguntaram várias vezes isso, né? E eu falo assim, gente, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é tudo obra de Deus, é tudo propósito de Deus. Então, essa é uma resposta muito fácil para mim quando me perguntam sobre os nossos projetos juntos, porque eu acredito que Deus... Já ouviu aquele ditado? Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, assim, eu acredito muito que a união entre mim e o Yuri foi um propósito de Deus para o serviço mesmo. Porque foi uma coisa muito automática, né? Eu gostava de cantar, eu sempre cantei na igreja desde pequena. Ele também sempre foi envolvido com o Ministério da Música, e depois ele começou a se dedicar para instrumento e tal. Então, assim, Deus viu ali uma oportunidade, ele já sabia, né?
que ia acontecer. Deus sabe de todas Deus as sabe coisas. de todas as sabe coisas de e ele todas as nunca coisas. erra, né? Então, foi muito automático, sabe? Depois que a gente casou, as coisas foram cada vez mais convergindo para que a gente trabalhasse juntos nos mesmos projetos, né? Então, assim, foi bem legal, porque essa questão da gente trabalhar juntos em vários projetos, eu mais experiente, mais madura, ele com todo aquele gás de menininho, né, menino novo, cheio de ideias, mas muito eufórico, aí tem eu pra calma, pisando no freio. Então, assim, realmente juntou o útil ao agradável, o desejo de servir a Deus, a paixão pela música, né, pelo ministério. Então, as coisas foram fluindo, assim, muito normal, muito bom, assim, muito... Que maravilha. E o Yuri comentava assim, que ele comentou e você reafirmou que vocês participavam do Ministério de Louvor. Sim. E você também comentou, assim, nas entrelinhas, um pouco sobre a questão da idade. Então, Yuri é mais jovem. Mas quando, né, você é jovem, quando que você sacou essa parada assim, cara, eu quero ser instrumentista? Depois veio a regência e você tem os seus projetos lá. Você que rege o coro do Porto? Sim, sou eu que rejo. Então a pergunta é o seguinte, a gente quer entender aí. Por exemplo, eu, na parte de música, eu tinha uns 10 anos, uns 10 ou 9 anos. A minha voz até então não era formada, né? E eu ia pro coral da igreja lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E o cara falou, o regente lá falou, vamos cantar, né? Cara, minha voz não alcançava a voz dos homens, né? De tenor, de barítono, enfim. Sim. Eu ia pro, sabe pra onde? Contralto, irmão. Fazia contralto. Aí chegou aqui em Cuiabá, tinha um coral no CPA3. Aí eu falei, o que você canta? Contralto. O cara falou, como assim, mano? Contralto, como assim? Você já sabe como que 13, 14 anos. Como assim contralto? É tenor, vai pro tenor. Então, assim, pra mim, a virada de chave de música começou aos 10 anos, eu começando a cantar na igreja. E você? A questão de ser... Você canta, eu já vi você cantando e canta muito bem, por sinal. Você toca, um exímio instrumentista. Obrigado. E são vários instrumentos, né? São alguns, né? São alguns. E agora, sim, de alguns anos pra cá, a regência. Me conta aí, quando que virou essa chave pra você poder tomar essa decisão? A história... é um pouco mais antiga, né? Eu já conheço o Fernando há um bom tempo, mas é um pouco mais para trás. Eu comecei na igreja, sou adventista de berço e sempre cantei na igreja, desde pequeno, né? Isso vem do meu pai. Meu pai até hoje canta em coral. Meu pai hoje canta no Coral Jovem de Goiânia, um coral muito legal. E eu sempre cantei na igreja, desde pequeno. Fazia solo, participava de coralzinho de criança, sempre estive envolvido com isso. Uhum. Não sou daqui, né? Sou de Goiânia. E quando a gente vem de Goiânia para Cuiabá, a gente frequentou a igreja do Tijucal. Sim. E aí lá tinha um grupo chamado Jasper Júnior. É bem antigo. Não peguei essa fase. Bem antigo. E eu participei desse grupo. E depois a gente foi para a igreja central, participei do Gotas, do Gotas de Amor, cantei um bom tempo lá. E em 2009, 2010, surgiu um projeto na igreja para orquestra. Para orquestra da igreja. Até então eu não tinha nenhum interesse, estava no coral e tudo mais. Lá no Porto ou na Central? Na Central de Cuiabá. Na Central de Cuiabá. E a Jéssica Gubert, que era então a diretora, junto com o pastor Gilberto Teixeira, que a gente conhece, o Giba, ela chegou para mim, olha, tá tendo vaga para trompete. Você quer fazer? Eu falei, trompete? O que é trompete? Eu não sei o que é trompete. 2010. Isso, em 2010. Cara, não faz tanto tempo. Pouco tempo. Faz pouco tempo. Eu falei, trompete? Ela falou, faz o seguinte, vem sábado na aula que você vai saber o que é trompete e você vai gostar. Beleza. Cheguei sábado, no horário e tal. Quando o professor, que é meu professor até hoje, que é padrinho dos meus filhos, que é o Geivaldo, ele tocou, parecia uma flecha entrando no meio da minha cabeça. Assim. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Caraca, eu não sabia dessa história, eu tô impactado. E aí, assim, ele tocou e na turma tinha umas 15 pessoas, uns 15 jovens. E eu fiquei vidrado, assim. E aí eu falei, eu preciso disso. E ali começou a minha
a minha vocação para música, né? Porque a música, ou você tem dom ou você tem vocação. Eu acredito que eu tenho um pouco dos dois, porque você precisa, né? Então a música entrou em mim naquele exato momento. Então desde então eu não parei com a música. Fui estudar trompete, mas era aquele estudo bem, bem ruim, sabe? Estudava com o professor, mas chegava em casa, não pegava no instrumento. Aí quando chegava na aula, o professor, toca isso, não conseguia tocar. E o professor descia a lenha. Você tem que aprender, você tem que tocar, você não quer, papapá. Tá bom e tal. E aí, passou-se o tempo, a gente casou, eu já atuava como trompetista em Cuiabá, fazia algumas coisas, casamento, que sempre tem, né? E um dia eu cheguei pra Paloma, a gente já tinha casado, eu falei, eu quero viver da música. Ela falou, tá bom, então você vai ter que ser o melhor músico, você vai ter que procurar ser o melhor músico. Eu falei, tá bom. E aí, então eu trabalhava numa empresa, estava a caminho dessa empresa para trabalhar, puxei a cordinha do ônibus, puxei e desci no ponto e fui no Instituto Ciranda, que era ali no Pico do Amor. Cheguei lá, conversei com o Murilo era maestro da orquestra da Central de Cuiabá. Ele fazia parte do projeto e era um maestro ali. E aí eu cheguei, Murilo, eu quero trabalhar com música. Ele falou, legal. Mas você tem alguma experiência? Eu falei, não. Então tá, entra pra orquestra primeiro. Lá tem uma orquestra muito boa que eu toco até hoje. E ali começou a minha trajetória como professor. Como trompete de uma orquestra, que é muito difícil. Muito difícil mesmo, porque você tem que estar em dias tocando, tem que estar em dias. E a experiência de dar aula é uma outra experiência que é muito legal. E aí eu comecei. Fui dando aula em um polo, fui dando aula em outro, e as coisas foram acontecendo. E sempre dentro da igreja, tudo que eu aprendia fora, eu levava para a igreja. Aprendia fora, levava para a igreja. Até que chegou um momento que o Marcelo, que era maestro da banda tributo, ele falou, Yuri, é o seguinte, eu vou ter que me ausentar, porque eu vou fazer um curso da polícia, ele é militar, e você vai ficar na frente como maestro da banda tributo. Eu falei, ai. E agora? Isso eu me lembro. Você lembra disso? Essa transição, foi que ano isso daí? Foi em 2016, mais ou menos, né, amor? Que a gente participou de alguns projetos. Você lembra, Paloma? Nós 2015. participamos de alguns projetos. Sim. Que o Marcelo, que fazia a regência, e o Yuri tocava. O Yuri era trompetista. Nós lá com o Grupo Exaltar fizemos alguns projetos, cantamos na igreja, fizemos uma viagem, eu acho. Fomos pra Cáceres, né? Foi Cáceres? Acho que foi Cáceres. Não, foi Juína. Juína, né? Isso, Juína. Então, até então, o Marcelo era o regente. Marcelo era o regente. Mas eu quero cortar a sua história aí e perguntar assim, Paloma, o cara fez uma proposta, falou assim, amor, quero ver de música. E você, como a mais centrada da casa, o que você pensou? Engraçado isso, porque assim, a minha família toda é muito musical. Eu sempre fui muito apaixonada por música e meu sonho era profissionalmente ser cantora. Abrindo um parênteses, ela tem um CD gravado, tá? Ninguém sabe, ela tem um CD gravado. Já coloca aqui, produção, o nome do CD dela depois. E aí, assim, quando ele falou... E assim, eu sempre tive um pouco dessa frustração de eu não poder ter seguido essa carreira, né, e tudo mais, porque músico sempre foi muito marginalizado, né, então, como meu pai, ele não era da igreja, então ele nunca visualizou isso como uma coisa boa, né, e aqui em Cuiabá também não era muito desenvolvido nesse sentido de música, como profissão e tal. Então, quando eu casei com ele, a gente fez alguns testes, dele ter um emprego mais formal, assim, mais padrão. Mas não deu certo. Não deu certo, porque a vocação dele é a música mesmo. Então, assim, quando a gente se conheceu... Até tentei, sabe? Quando a gente se conheceu, ele trabalhava numa autopeças, ele era um excelente vendedor.
Mas chamavam ele pra tocar, ele abandonava o emprego e ia tocar. Aí o chefe dele falou assim, Isso Yuri... é culpa, você sabe de quem é isso? Do Alberto Midon, que eu tocava no IF. Ele falava, tem que tocar. E eu, tá bom, chefe, é o seguinte, eu tenho que ir ali e já volto. E sumia. E aí o chefe dele um dia falou assim, Yuri, vai tocar, vai ver sua música, porque não dá, não tem jeito. Seu negócio é tocar e não dá pra você ficar abandonando o serviço. Aí ele foi lá pro meu escritório. Eu era advogada, né? Sou. Aí eu falei assim, então vem pra cá. Vem trabalhar comigo, eu tô precisando mesmo de gente aqui. Ele passava o dia inteiro imprimindo partitura. Aí eu chegava no final do dia, eu falava, Yuri, cadê? Eu pedi pra você ligar pra tal cliente. Passava, né, uma relação de coisas pra ele agilizar no escritório. Ele passava o dia inteiro ouvindo música, pegava todos os meus papéis, imprimia um monte de partitura, não aguentava mais aquilo. Altos custos de impressão. Não dava. Eu falei assim, gente, não vai rolar. O negócio dele é música mesmo. Então aí eu falei, é sobre aquilo que eu tava te falando, de propósito, né? Logo no ano que a gente casou em janeiro, em fevereiro, eu passei no concurso para a Secretaria Estadual de Cultura. Olha como são as coisas. E aí lá dentro da cultura, a minha cabeça abriu, assim. Então não foi à toa que eu passei, porque assim, como jurista eu não entendia qual seria a minha função, o que eu ia desenvolver juridicamente dentro de uma Secretaria de Cultura, porque a noção popular que a gente tem de cultura é de que é festa, né, e só isso, e não é um mundo maravilhoso, muito amplo, muito grande, com muitas possibilidades, inclusive na área jurídica, e essa minha convivência dentro da Secretaria Estadual de Cultura me trouxe maturidade para enxergar, né, o potencial e as possibilidades dele como músico. Né, e assim, também para poder dar suporte para ele no que ele poderia seguir, porque quando ele decidiu viver disso, ele ainda estava meio perdido. Mas o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Qual vai ser o caminho que eu vou tomar como músico, profissionalmente falando? Então aí, eu lá dentro da secretaria comecei a enxergar assim um campo maravilhoso para ele trabalhar. Sabe como que Deus vai colocando... É uma coisa assim, muito incrível. Deus preparou você para falar assim, Yuri, é por aqui. Exatamente. Sabe? E aí, lá na frente foi acontecendo essa questão, né? Dele ir se aprimorando, aí veio a questão da regência, né? E tudo mais que ele vai falar mais pra frente, como foi que aconteceu essa virada de chave pra regência também. Então, assim, gente, o testemunho que a gente tem pra dar das coisas que Deus faz e como Deus faz é incrível. Mas você comentou sobre a regência e o Yuri falou aqui que foi mais ou menos 2016 que o Marcelo... Ele deixou a frente do tributo da banda Tributo. Da banda Tributo, e você assumiu como regência. Mas em especial, eu particularmente vi você assim grande na regência em 2020. Foi. Lá na regendo, quase lá. Foi. Quando nós gravamos na pandemia 2020. Fui ali dentro da Igreja Central de Cuiabá. Igreja Adventista Central de Cuiabá. E ali eu estava cantando com o Ministério hoje tem Reaviva como nome, mas até então era o grupo da cantada. Era o vocal da cantada. Vocal da cantada. Nós não tínhamos um nome, né? Hoje nós temos um nome. Então vou dizer como hoje. Eu estava lá participando como vocal, gravando as músicas, e eu olhava pra frente e via Yuri gigante, mano. Ele assim... tomando posse da posição dele como regente, como maestro. Você conduziu aquilo lá de uma forma brilhante. Mas aqui nas entrelinhas, ou atrás das câmeras, porque foi uma produção muito, muito massa que fizemos ali. Inclusive, convido você a entrar aqui no nosso canal. Lá vai ter a Cantata Quase Lá. Vai no YouTube assim, a Cantata Quase Lá. Vai aparecer uma produção lá mega espetacular. E você pode assistir. E o Yuri foi o regente. Você vai ver esse cara todo de preto lá regendo. E aqui por trás das câmeras, a gente pode perguntar assim, como que foi? Porque até então você regia uma banda, né? Sim. Tributo menor, né? Que talvez os arranjos eram mais simples. De repente você entrou num projeto e parece que você entrou assim, tipo... Vai, tipo assim, né? Mais ou menos isso. E como que foi assim, essa pressão? E agora, será que eu vou? Isso é tão interessante porque Deus não faz as coisas assim... vamos ver que... Não, ele tem o tempo dele. Eu participei de todas as cantatas. De todas. Antes de acontecer... quando eu falo de todas, né? De 2011, teve uma cantata na Central, eu participei.
2012 teve uma cantata, eu também participei tocando. E aí veio a cantata de 2015, que foi no Zumira Carnaval. Você participou do CPA3? Participei. Lembra que a gente chamou o tributo e o Marcelo levou uma galera lá e nós fizemos uma cantata de Natal? Sim, Deus Conosco. A cantata. Eu não lembro o nome. Deus Conosco. Caraca, Lembra essa cantata? Fizemos essa daí. Linda essa cantata, linda. E aí eu participei de todas as cantatas, todas. E eu já tinha tocado a cantata Quase Lá por 2 vezes, né? Porque a gente fez 2 vezes. 17 e 18. E eu já estudava regência, né? Porque eu tive que unir o útil ao agradável. Veio a oportunidade de reger a banda tributo e eu falei, eu preciso saber fazer isso, porque regência não é simplesmente você chegar e abanar o braço. É uma arte muito grande. Você tem que saber de várias coisas, de vários aspectos técnicos da música, né? Para ser um bom regente. E então eu estava estudando regência, né? Nessa época, veio a pandemia, eu estava estudando com o Murilo Alves, que é presidente do Instituto Ciranda, e aí veio a oportunidade de reger. O Estevão falou, olha, você vai reger a cantata. Eu falei, cara, mas... É bom que não veio um convite, né? E aí, você topa? Ele veio assim, você vai reger a cantata. Eu falei, cara, mas eu não... Eu já toquei, eu nunca regi uma coisa assim desse tamanho. Falou, não, você vai dar conta. Eu falei, tá bom então. Falei, já que é pra eu fazer, vamos fazer. E eu peguei todo o material, imprimi e levei pro meu professor, Geivaldo. Falei, Geivaldo, olha aqui que eu vou reger. Ele falou, você é maluco. Cara, eu não peitaria isso aí. Falei, não, eu vou reger. Cara, e o Geivaldo é um... Não, e o Geivaldo é um fora da curva. Fora da curva. Ele é espetacular. E ele é muito bom. E se ele falou que não ia pegar, só você mesmo. Doidão. Não, ele falou, cara, isso aqui você tem que ter uma gama muito grande de instrumento pra soar assim. Eu falei, não, mas a gente vai colocar e tal. Ele falou, bom, beleza, mas assim, eu não pegaria pra fazer. E eu falei, então tá. E foi bem assim, bem em cima da hora, foi, né? Foi uma coisa bem corrida, que decidiu fazer como assim, habitualmente acontece as ideias do Estevão, né? Bem assim, pá, né? Ele vamos joga fazer. na nossa cara e vamos fazer. Geralmente ele é mais, assim, pelo menos da parte que eu observo, que participo, é com muita antecedência que ele prepara, mas talvez essa daí... Essa foi assim, vamos fazer, porque assim, o pessoal que já tinha participado tava pedindo, não vai ter cantata esse ano, tal, precisa, e a gente juntou, vamos fazer. E foi muito legal, e aí eu recebi todo o material. Até então a gente ia fazer só com vocal e uma cozinha, baixo, piano, cozinha pro povo. Pois é, cozinha, um fogão. Olha aqui, ó. Cozinha não é cozinha de casa, tá? A cozinha é a parte que faz toda a harmonia da música. Bateria, baixo, piano, guitarra, violão, faz parte da cozinha. E aí eu falei, Estevão, essa cantata, ela assim, metal não vai, cara. Não vai. Explica o que é metal, mano. Metal, olha, muito bem, obrigado, viu? Metal são os instrumentos de sopro. Trompete, trombone, tem os instrumentos de palheta, saxofone, flauta, clarineta, oboé. São instrumentos de metal e palheta. Ele falou, cara, se você conseguir arrumar o pessoal, a gente faz com ele. Peguei o celular. Galera, é o seguinte, vamos ter uma cantata, vamos fazer? Bora fazer, então vamos. E aí eu reuni um time para fazer, que nunca tinha feito essa cantata. Que isso fica bem... Os caras mais doidos que você. Mais louco do que eu. E aí a gente juntou para fazer a cantata. A gente teve um ensaio, que foi no local, um ensaio, acho que no máximo 2, e já foi gravando. E tem o resultado aí para vocês assistirem. Aqui no nosso canal, gente, Reaviva MT, procura lá, Cantata Quase Lá. Eu tenho certeza que você vai se emocionar. É lindo, é lindo. E aí foi o meu primeiro trabalho profissional. Sim, eu falo que foi o meu primeiro trabalho profissional como maestro.
E quando, no ensaio, quando eu peguei a partitura, peguei a batuta e olhei para os músicos assim... O que é batuta, mano? Batuta é o instrumento do maestro, que é uma varetinha, que é uma extensão do nosso braço, né? A gente fala que é uma extensão do nosso braço. Eu tava tremendo. A batuta ficava... Eu tava tremendo, porque era uma experiência nova para mim, era uma coisa muito grande, né? E como foi num local fechado, a minha exposição foi bem menor. Se fosse num local com 10 mil pessoas como foi, não, para mim não dá. Eu falo para eles. Para mim não dá. Que quando a gente se dispõe, né, a servir a Deus com amor, né, com disposição, o Senhor, ele nos prepara. E eu vejo muito claramente assim, como Deus foi preparando as coisas até que Yuri chegasse nesse momento dele estar pronto, né, para ele dar conta. Então você vê, ele participou de todas as cantatas que eram ao vivo, né, que eram assim, essa cantata de 2020 que foi a primeira que ele fez como regente, como maestro, foi gravada, então teve os vários takes, né, você podia voltar, gravar novamente, era num lugar, um ambiente fechado, não era em público para 10 mil pessoas, como tinha sido, né, as cantatas na Orla, por exemplo. Então Deus preparou para ele um momento para que ele vivesse essa experiência e que ele descobrisse, porque eu acho que ele é muito melhor regente do que instrumentista, assim, ele toca muito bem, eu sou apaixonada em vê-lo tocar, eu amo vê-lo tocar, eu falo para ele, ai amor, quando eu vejo você tocar, sai de perto, todo mundo. Falar em ver tocar, eu vi um vídeo de vocês tocando esse final de semana e o Joaquim lá com... Sim. Joaquim tocando uma escaleta. Cara, olha que lindo o Joaquim lá. Um sonho. Acompanhando. Mas assim, eu tenho muito orgulho de ver ele regendo, assim, eu acho que ele nasceu para isso, eu acho que ele ama muito fazer isso, eu acho que nem ele tem muita noção, assim, de como ele faz isso bem, e como a gente enxerga a felicidade dele na hora que ele tá fazendo, sabe? Isso é uma declaração de amor, né? Obrigado. Mas assim, eu vejo que Deus foi preparando ele para viver essas coisas, sabe? Foi muito legal, assim, ver isso acontecer. E essa oportunidade que ele teve em 2020 realmente foi... E aí depois vieram, né, os ao vivo. E aí vieram as outras, né, pra fazer. Eu fiz uma sozinho quando o Estevão falou, Yuri, pra mim esse ano não dá, eu preciso descansar, não fica sem fazer nada. Eu falei, então tá, então eu vou fazer. E a gente já tinha feito uma de Páscoa, né? E aí veio a de Natal. Foi a minha primeira experiência como produtor, segunda, né? Porque a primeira foi de Páscoa e valendo mesmo com orquestra e eu ali produzindo mesmo. Foi eu e Paloma que produzimos junto com outras pessoas. E aí eu comecei a entender o que o Estevão passa, né? Para quem não sabe, o Estevão é o nosso diretor mor. Mas como é incrível, Fernando, que o Senhor, ele nunca nos deixa sozinho, né? Ele tem poder para nos dar habilidade para fazer as coisas sozinho, mas ele sempre faz questão de nos mostrar o quanto nós precisamos um dos outros. Sim, verdade. Então, assim, o Yuri, ele sempre tem os parceiros dele, sabe? Deus vai assim... Essa cantata de Páscoa, por exemplo, que foi a primeira que ele decidiu fazer sozinho, foi aparecendo tanta gente e foram abrindo tantas portas. O pastor queria que ele fizesse uma cantata de Páscoa, assim, reunisse algumas pessoas e fizesse umas músicas ali na igreja. Uma coisa mais simples, foi. E aí, de repente, uma superprodução. Gente, aconteceu tudo aquilo, sabe? Assim, patrocínio, né? Das pessoas, não, eu vou ajudar. Foi aparecendo gente pra ajudar, com cenário, com roupa, com o vocal. Foi aparecendo mais gente pra agregar, assim, comoveu a igreja inteira. Hoje, a nossa igreja, Distrito do Porto, inteiro é envolvido com o coral, com as cantatas, assim, tornou-se uma paixão da igreja toda, sabe? Mas esse exemplo que você falou, Paloma, o Estevão já contou várias vezes a história dele. Vou tentar reproduzir aqui, talvez eu possa esquecer alguns detalhes. Ele falou que quando ele voltou de Ponce Lacerda, e lá em Ponce Lacerda, ele e Irene tiveram uma experiência com o coral. Sim. E chegou no CPA2, pelo que me lembre a história, a igreja estava assim, com algumas dificuldades de desenvolvimento, enfim. Sim. E aí ele colocou o coral lá e a igreja, pum!
É mais ou É menos mais isso ou aí. menos isso que aconteceu. O Coral do Porto hoje tem 86 pessoas. Começamos com Amém. 30 pessoas. Tem 2 anos o coral? Uhum. 2 anos, vai Fez completar. 2 anos agora, É. em julho. E assim, a gente fez agora uma cantata de Páscoa. Famílias inteiras trabalhando dentro da cantata. E isso que é o mais interessante. Neto, avô, mãe... Várias gerações. E famílias inteiras, assim, ficando até mais tarde e tudo mais. E assim, é muito legal ver isso. Isso é muito legal. Que fique claro, isso não é por conta da minha pessoa ou por conta da minha esposa. É por conta de Deus. Por conta do trabalho que precisa ser feito. É sobre sabe? isso. Então hoje você vive de música. Hoje eu vivo de música. Hoje eu trabalho para banda da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga. E Paloma, você é advogada, Paloma. Você tem história de advocacia, você trabalha em parceria com algum outro advogado. Mas a pergunta não é especificamente sobre a sua profissão. Mas é porque você também já cantou conosco. Sim. Foi em 2022. 22. 21, 22, né? A gente foi pra Búzios, né? Ah, foi Búzios, É, verdade. A gente foi cantar em Búzios. Claro, temos até foto. Sim. Verdade, Saímos lá, minha esposa e eu. Minha esposa, meu bem, ó. A Dani, super Dani. Dani. Saímos lá pra tirar umas fotos, lembra? Verdade. No Mirante, né? Aham. Fomos uma praia bem legal. Foi verdade, muito, muito legal. Então você cantou com a gente lá. Foi. Aí você cantou com a gente então 21 e 22. E hoje você participa da cantata Breve Jesus Voltará. Sim. Com narração. Como narradora. Ó, gente, olha a voz. Ela vem com Sim. uma voz envolvente e ela vem na narração. É empolgante demais. Legal. Ela e seu Luiz Mário. Chorou. Seu Chorona, Ismário. faz todo mundo chorar, desestabiliza todo o vocal, porque eu começo a narrar, já começo a me envolver com a narração, começo a chorar, quando eu olho tá todo mundo vocal enxugando lágrimas. Então são dois... O maestro que tá lá na frente regendo fica chorando É também. verdade, você fica embargado toda vez. Toda vez. É porque a cantata Mas é não muito tem bonita. como, Não tem como, né? Não tem como não se Então emocionar. são duas... são projetos parecidos, são Uhum. cantatas. Um você participou cantando Sim, e outro você agora participa falando, narrando. sim. Qual que é a sua... Conta pra galera aí essa experiência de viver esses dois cenários diferentes. Ai, são experiências realmente muito diferentes, né? Quando a gente participa de uma cantata cantando, a gente está transmitindo a mensagem também, né? Aquele envolvimento, tem que ter aquela harmonia com o restante do vocal. Mas assim, eu acho que a gente consegue perceber melhor o público quando a gente está cantando do que quando a gente está narrando, porque eu, pelo menos, não consigo decorar o roteiro inteiro, sabe? O meu parceiro maravilhoso, né? O senhor Seu Luiz Luiz Mário, que é um professor. Fofinho. Nossa, como é maravilhoso, uma honra pra mim. Assim, quando eu recebi o convite de narrar essa cantata, Breve Virá, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Porque, assim, o senhor Luiz Mário pra mim é uma coisa, assim, tão maravilhosa. Eu falei, que responsabilidade dividir com ele essa narração, né? Conseguir chegar naquele nível, né? E para não destoar muito da qualidade, né? De narração e tudo mais. E aí, o tom que você transmite, então é bem diferente, porque a gente estuda em conjunto uma harmonia, timbragem, quando você tá cantando, né? Uhum. E aí, para mim, foi muito diferente eu chegar nessa harmonia com o meu parceiro de narração. Então, assim... E a gente não teve a oportunidade de ensaiar muito juntos, né? Então, você ler o texto, recepcionar aquele texto dentro de você, para você poder transmitir de uma forma não... É uma interpretação, né? É uma interpretação ali, né? Mas é muito, muito gratificante, assim. Eu, particularmente, gostei da experiência de narrar. E é um aprendizado, né, que Deus... São possibilidades que Deus vai trazendo pra gente, na verdade, assim, e a gente realizando sonhos, sabe? Eu agradeço a Deus. E essa cantata é incrível. Você chora lá, Yuri fica embargado regendo, a batuta fica até desgovernada, ele se perde e a gente lá também cantando, embargado, chorando. É incrível.
Nós não temos produção dela, né? Gravada. Nós fizemos uma ali no... Como chama o bairro lá? Pedra 90. Pedra 90. Aí o Jacó gravou. Sim, Tá Jacó. lá, tá no YouTube. Da TV Advir, né? TV Advir. TV Advir. Então você pode buscar lá, você vai encontrar lá a nossa cantata. Na Central também acho que foi transmitida ao vivo, não foi? Hum, Na Central de não, Cuiabá. acho que não. Mas eu quero dizer aqui, Paloma Torquato, que nós estamos sentindo sua falta. Pois é. Tem, eu acho que duas apresentações ou três que você não... Tem acho que 3. 3 apresentações. 3 apresentações. E aí digo pra você que não é a mesma coisa. Porque você complementa o seu Luiz Mário, né? Tem todo já um enredo que vocês já construíram. A forma como vocês se comunicam dentro da cantata. Ele Sim. fala com você. Ele não Sim. fala só... Ele é incrível, né? Ele não fala só para a igreja, para Não, o público. Ele interage com É. você e cria ali... A gente faz um dueto ali de narração, bem entrosado. E aí a gente foi construindo, sabe? Foi encaixando, vendo o que dava mais certo. Conforme a gente foi fazendo, a gente foi melhorando ali a interação entre nós dois, né? E muito legal. Legal. E vocês como casal, né? Sempre envolvidos nesses projetos, já se envolveram com a cantata de Natal desde Yuri começou lá para trás, né? Aí a Paloma começou a cantar 21 e 22. Você cantou no coral também? Em outras Não. apresentações ali na Orla? Não. 17, 18, 19? Não, só fui como espectadora. Você vai contar pra gente qual que é a sensação de estar como espectador. Tem mais esse lado, E né? aí você, em outra oportunidade, estava cantando lá no Sim. palco. Foi bem surreal pra mim. Essa questão de sair de espectadora pra estar ali participando, né? Cantando no vocal. Foi bem assim, eu demorei pra acreditar que eu tava ali cantando com vocês. Eu lembro da reação dela quando o Estevão mandou pra mim assim, ô Yuri, cara, a gente vai fazer a cantata lá em Búzios e a gente tá precisando de uma contralto. Será que Paloma não canta? Eu falei, ela canta. Porque eu já tava inscrita no coral. Ela tava inscrita no coral Lá de Búzios. pra cantar. Entendi. Aí de uma hora pra outra virei contralto do grupo, do vocal, grupo. né? Eu falei, Senhor, será que eu vou dar conta? Eu lembro que nos primeiros ensaios eu não cantava. Eu ficava com medo, porque o Estevão, né? Era legal o Estevão cantando Ouvido assim, fino. falava pra ela assim. Eu queria abrir um buraco Não. e entrar. Ele Mas aí tem as um coisas- trem, ele ele é dá uma cabuloso. olhada. Eu morria assim. de medo. Mas aí as coisas foram acontecendo, assim, foi bem legal. Quando eu canto no vocal, é incrível o ouvido. Ele fala que é ouvido absoluto, né? Ele consegue ouvir as vozes, os instrumentos, enfim. Eu tô cantando lá, às vezes eu dou uma miguezada, assim, tipo, eu tô com a voz cansada, assim, e ele sabe que quase sempre dá uma miguezada ali. E ele só olha assim pra mim e fala, pô, mano, só faz assim. Para com isso. Ele é incrível. Mas a questão é o seguinte, já se envolveram com a cantata de Natal, estão atuantes hoje na cantata Breve Jesus Voltará, Sim. que é lindíssima. Linda. Volto a dizer que é um trem surreal, lindo Sim. demais. Vocês têm família, têm 3 filhos, né? 3 Como que filhos. faz para tem as funções da igreja, regente Função de da coral, igreja. você é da diretoria do coral, é advogada, trabalha no estado. E aí, como que faz para conciliar tudo isso? Agora estou na diretoria do Ministério das Possibilidades para desenvolver o acesso das pessoas com deficiência, idosos, enlutados, lá órfãos, no lá, estado? lá no, na Não, Igreja na do igreja. Porto. Na igreja do Porto. Isso. Ah, legal. Ministério voltado para acessibilidade e permanência de pessoas desses grupos, né? Aham. Autistas, deficientes, enlutados, órfãos, idosos, dentro da comunidade Ministério das das Possibilidades. possibilidades. Uau. Lindo. E aí tô mais nessa empreitada agora. Então é esposa, é mãe, é advogada, trabalha para o estado, é Sim. diretora do coral, do Ministério das Possibilidades. Sim. É conselheira do Yuri. Conselheira. Yuri. Aí Yuri trabalha para o Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Você tem o coro, você tem que estudar para as cantatas, você tem Sim. outros projetos de música. Sim. E como que vocês dormem, gente? Como que é esse negócio aí? Então, né? Dorme Pra quando dá. conciliar tudo isso daí, que tem muita coisa, né? Realmente vocês abraçam muitas frentes. Sim, sim. E assim, como a gente abraça muita coisa, eu vou falar por mim. Se eu não abraço,
parece que tá faltando alguma coisa. Eu senti isso na pandemia, porque na pandemia eu tava trabalhando muito no Instituto Ciranda. Quer dizer, antes de entrar na pandemia, eu tava trabalhando muito no Instituto Ciranda, muito, viajando e dando aula e tocando, banda tributo e aquela coisa, de repente veio pandemia. E alguns meses antes de entrar a pandemia, eu entrei pro quartel. Saí do Ciranda e entrei pro quartel. Quando veio a pandemia, eu não tinha mais ensaio da tributo. Sexta-noite que eu saía, eu vinha de Campo Verde e já ia direto pro ensaio. Eu não tinha mais ensaio. Eu não tinha mais orquestra para tocar, não tinha mais casamento para tocar, não tinha mais coro para reger, não tinha nada. Chegava em casa. E aí eu comecei a ter que inventar as coisas para fazer, porque até ela falava assim, você não para em casa, mas eu falava assim, Yuri, é o seguinte, vamos ali tocar, bora. Vamos tocar. Eu queria estar tocando, né? Quero estar tocando sempre, ou cantando, ou regendo, fazer alguma coisa. Mas se a gente não estiver fazendo alguma coisa, parece que falta alguma coisa. Tem um vazio no meio. Falta alguma coisa, sabe? E isso a gente inclui a nossa família também, né? Claro que às vezes não tem como a gente levar e tudo mais. Mas na maioria das vezes as nossas crianças estão com a gente. Tem que estar com a gente, tá no meio ali, eu tô regendo, aí tá a criança passando aqui, ela tá cantando, a criança tá correndo lá, e aí vai, é assim. E eles são fofos, gente. Olha, o Yuri, assim, ele não existe palavra não pra ele, né? Então, todos os convites que aparecem é sim, vamos, bora, tô junto. Então, eu tento dar uma equilibrada, né? Até porque o meu ritmo já não é tão assim como o dele, né? Eu já tô num ritmo mais tranquilo, e pra mim é mais pesado mesmo, porque as crianças demandam sempre mais da mãe, né? É verdade. As crianças querem sempre a mãe que tá ali antenada, preocupada com a mochila, com a roupa, com o lanchinho que tem que levar, né? Porque todo ensaio, apresentação... Quando vocês vão sair, Yuri pega o trompete e O sai. Yuri é assim. Tô pronto. Ele se arruma. E a Paloma e as mochilas com todos os apetrechos da Ele só da se criançada. preocupa com o repertório e com o horário que ele tem que estar lá. É tudo, né, mãe? Gente, não é tão assim não, tá? Não vai acreditando em tudo não, né? Então, aí ele Gente, fica, ajuda. bora. Eu falo, tem mochila, pegou o lanchinho, a gente sabe que é criança pra ficar... Então, assim, tudo, né? Então, e aí, assim, ele acumula, né? Um monte de coisa, aí até ele às vezes se perde. Meu Deus, tinha outra coisa pra fazer, tinha outro evento que eu tinha que estar, da igreja ou não e tal. Então, assim, às vezes é bem cansativo, né? E sem contar, assim, que as crianças sentem falta dele, porque ele tá sempre muito disponível, mais fora de casa do que dentro de casa. Então, aí quem tem que compensar essa ausência dele dentro de casa sou eu, né? Então, muitas vezes também eu chamo a atenção dele, meu bem, peraí, vamos repensar, vamos replanejar, não vai dar pra fazer isso, não vai dar pra você aceitar esse convite, porque senão, né, não vai dar certo. Então, eu tenho que dar uma equilibrada. Não é fácil, Graças a Deus, Graças temos nossas a Deus. mulheres. A minha esposa Verdade. faz um papel parecido. porque ele quer fazer tudo. Então, aí, muitas vezes também eu fico no suporte. Então, aí eu escolho, né? Antes eu tentava acompanhar ele em tudo. Hoje eu já não acompanho em tudo, porque não dá. Então, e também em fases diferentes, né? A gente passou 4 anos casados sem as crianças, então dava pra gente topar tudo juntos, né? Aí depois que vieram as crianças, a gente já entrou noutra fase. E aí Sim. essa fase de agora me exige uma outra postura. Então aí eu dou mais suporte pra ele de formas diferentes, ficando mais com as crianças, enquanto ele tá lá, vivendo as coisas que ele precisa viver, fazer e tudo mais. Ele Mas, vive assim, o propósito dele, Paloma. Então, e eu participo do propósito dele, dando esse suporte, estando em casa. Na com as verdade, eu crianças. acredito que o propósito é da família. É da família. É da família. É da família. E assim, as crianças Isso- sabem todos os repertórios, né? Aprendem, tá todo mundo junto, não tem essa. Apesar de, às vezes, eles não estarem presentes, mas em casa, como você tem que estudar o repertório, tem que ouvir, anotar, as crianças ficam lá cantando. Eles vivem as músicas, tudo cantam, junto. sabe todas as Eu não músicas. sei você, mas a Fernandinha, ela vai cantar. Ela vai cantar. Ela vai assistir a cantata Breve Jesus Voltará, por exemplo. Sim,
Cara, eu não posso olhar pra ela. Porque se eu cantar olhando pra ela, eu travo. Eu começo a chorar. Ela canta todas as músicas. Eu sempre reparo, porque eu tô na narração, enquanto vocês estão cantando, eu tô quietinha. Eu sempre vejo a Fernanda, né? E a hora que você vai solar, então, meu Deus do céu, ela fica ali atenta em todos os detalhes, ela sabe tudo que o pai dela vai fazer, é a coisa mais incrível. Assim também são as crianças, né? Eles acompanham tudo que tá acontecendo, né? E às vezes é um pouco cansativo, dá pra eles irem junto, às vezes não dá. E o Arthur, que é o nosso filho mais velho, que já tá com 16, 17 anos, ele também entra nisso, aí ele que fica com as crianças, nessa fase de adolescência, ele não gosta muito não, né? Ele acha bem chato. Quer dar os perdidos dele e tá lá. Acha bem chato. Joaquim. Você falou a respeito dos desafios. Vocês passaram 4 anos casados, sem filhos. Sim. E aí veio o Joaquim. Sim. Mas fala Joaquim? Joaquim. Isso. Ou Geua ou Kim. Kim. A gente chama de Kim. Ele é um fofo. Ele é. No pré-natal do Kim, você teve uma notícia. Sim. O Joaquim tem síndrome de Down. Sim. Então você falou aqui que o Yuri topa todas, você acompanha ele, só que você tem outras atividades que são pertinentes ao Joaquim. Sim. Você precisa dar uma atenção diferenciada. Sim. E você é muito presente, você levanta a bandeira das mães que tem que acompanhar, tipo militante mesmo. Sim. Ali, e galera, ela é uma blogueira, entendeu? Uma blogueira, e o Kim que faz parte de todos os conteúdos dela. É verdade. Ele rouba a cena, Ele é incrível, eu tenho uma fascinação por ele, porque ele é muito carismático. Ele é muito carismático. Ele é uma figura. E quando você recebeu, então, a notícia da síndrome de Down do Joaquim, como que foi dentro de casa, levando em consideração os projetos que vocês tinham e têm hoje? Vocês começaram a pensar, vamos ter que organizar aqui agora, conta aí pra galera como que é essa situação. Menino, foi uma pancada. Porque a gente viu num segundo todo o nosso ideal de filho ser desconstruído, né? Sim. Desabar, assim. Então, quando a gente... Era o primeiro filho do Yuri, né? Eu já tinha meu filho. O Arthur, na época, estava com 10 anos e muito ansioso para ter um irmão. O que eu conhecia a respeito de síndrome de Down era muito limitado, muito pouco. Então, eu não sabia o que ia ser isso, né? Na nossa vida. Mas o que eu sabia era que o filho que eu estava idealizando, né, aquela história perfeita, porque eu já tinha realizado meu sonho de me casar com um homem maravilhoso, um príncipe, eu estava muito feliz com o casamento, e aí veio aquela gravidez que a gente estava tentando já há muito tempo, já tinha perdido um bebê em 2016. Sim. E assim, ela não contou, acho que ela vai falar ainda, que ela, nesse período de 4 anos que a gente estava casado, ela teve um câncer no colo do útero. Câncer não, pré-câncer. Pré-câncer, quase né? mesmo. Neoplasia NIC 3 já, né? No 4 já seria câncer mesmo. Eu tive que tirar um pedaço do colo do útero, então assim, a minha gravidez não era uma certeza que aconteceria, né? Assim, quando você tira um pedaço do colo do útero, fica difícil de você segurar a gravidez. Então, assim, tinha vários... E aí, logo depois que eu tratei dessa neoplasia, aconteceu a gravidez do Kim, assim, foi bem foi rápido, surpresa, né? E no pré-natal, lá já na 23ª semana, a gente fez um exame e constatou que ele teria uma síndrome, a gente ainda não sabia qual síndrome seria. Mas assim, eu sempre fui muito workaholic, sabe? Trabalhava muito, muito. A gente quase separou em 2017, porque eu vivia pro meu trabalho, estava assim, muito, muito doida, trabalhando demais. E aí o Kim veio me dar uma freada e trazer um novo propósito pra minha vida, sabe? Repensar o meu time, as minhas coisas e para tal. nós dois, né, meu bem? E aí, quando a gente soube da síndrome, foi bem punk, Fernando. Foi uma cacetada, assim, na cabeça, sabe? E aí a gente vive aquele luto pelo filho idealizado, né? E agora é um novo filho, mas assim, a gente, todo 31 de dezembro, a gente ia para um morro e orava pedindo a Deus um filho. Deus me deu o filho.
Eu não falei pra Deus que eu queria um filho perfeito da forma que eu idealizava. Eu que pedi um filho. Certo. Falou, bom, você pediu um filho, tá aí o filho, né? E aí, assim, o Yuri foi muito forte. O Yuri foi muito forte. Ele todo tempo, assim, super, sabe? O tempo todo me passando segurança. Aí eu fiquei bem baqueada mesmo. Mas aí eu também não sou de ficar, sabe, lambendo ferida muito tempo, não. Eu sou assim, eu choro e tal, mas logo eu já dou a volta por cima e vamos embora. E aí foi acontecendo tudo muito natural. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, então eu já fui buscar informação, já fui buscar como que era a síndrome, o que meu filho ia precisar, o que eu precisava fazer, né, como que aconteceria. A gente descobriu que ele tinha uma cardiopatia muito grave, que ele ia ter que operar logo que nascesse dessa cardiopatia. E é isso que mais nos preocupou. A síndrome até ficou assim em segundo plano. A gente ficou muito preocupado com o coração. Então, hoje, a vinda do Joaquim, ela veio trazer um novo propósito para minha vida. Primeiro veio reformar, refinar meu caráter e a minha fé, com certeza, né? Tudo na nossa vida que nos acontece, que, como tem aquele ditado, se não veio para matar, veio para te fazer crescer, né? Então, assim, o Kim, ele me trouxe muito crescimento para mim e o enquanto casal, nos uniu mais do que qualquer coisa, porque a gente enfrentou dias muito difíceis, né? Primeiro com o diagnóstico, depois com a cirurgia. A gente foi para Curitiba sozinho, passou por todos esses 20 dias lá. Difícil, então, o Kim trouxe uma união, assim, maravilhosa para nós enquanto casal, um amadurecimento conjugal muito grande e na fé, assim, ele veio mesmo assim para confirmar a nossa fé em Deus, porque é um momento em que você só pode confiar em Deus, mais nada, né? É um desconhecido, é um universo desconhecido, você não sabe o que vai acontecer, como que vai ser. Então a única opção que você tem, a única opção sábia é você confiar e entregar para Deus. Fala, Senhor, toma isso daqui e toma conta, faz o melhor possível, me ajuda, me ensina. Então veio com muito aprendizado, né, e trouxe um propósito para mim na minha vida profissional também, porque eu sempre advogava em várias áreas, e aí com a vinda do Kim eu fui me especializando muito, porque conforme as minhas necessidades, enquanto mãe de pessoa portadora de necessidades especiais, de deficiência, eu fui vendo uma demanda muito grande, meu contato com esse público, com essa comunidade. Eu sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de justiça, então aí eu comecei a mergulhar nesse mundo do direito das pessoas com deficiência, então hoje eu sou mesmo militante e gosto de compartilhar a minha experiência com o Joaquim, as minhas vivências com ele, para ajudar mais pessoas que estão recebendo diagnóstico hoje, né? Então, assim, só agradeço a Deus, porque ele veio trazer pra gente só novidade de vida mesmo. É, só que o presente não foi só o Joaquim. Não. Enquanto o Joaquim tava lá pequenininho, já veio a pérola. Veio a pérola. E foi tão engraçado porque quando ela ficou grávida a primeira vez, e eu sempre fui muito de perceber ela, né? Joaquim veio e aquela coisa da cirurgia, a gente em Curitiba e tudo mais. Chegamos em Cuiabá, tudo certo, a cirurgia. A gente em casa, um dia eu parei, olhei pra ela, olhei de cima e embaixo, falei, seu corpo tá diferente. Você tá com corpo de grávida. Que corpo de grávida? É porque eu acabei de ter um menino ainda, estão aumentando, não sei o quê. Falei, quantos meses depois que o Joaquim nasceu? Uns 5 meses. Nem respeitou o resguardo. Uns 6 meses. Eu olhei assim pra ela e falei, você tá grávida? Não tô grávida não, que isso e tal. Eu falei, tá grávida, tá? Seu corpo tá diferente. Olha aí como tá seu corpo. Não, meu corpo tá do mesmo jeito. Falei, eu vou comprar um teste, vamos ver. Foi fazer o teste, meu irmão. Fez o teste, tá? Deu lá 2 listrinhas. Aí ela, não, pode ser falso positivo, porque quando você amamenta, né, e tal... Fomos fazer lá um exame lá de um ultrassom. Tava lá, Pérola. Com 4 meses. 4 meses. 16 semanas, formadinha. Formada. Pronta pra nascer. Gente, vamos lembrar que o Yuri falou que ela tirou um pedaço do colo do útero. Sim. E Deus deu 2. Deus deu 2. Aí você tem 3, mas depois desse episódio, 2. Como Deus é incrível. Deus é muito...
Nossa, e a gente para pra pensar assim, e antes dela ter as duas crianças, ela já veio e me falou, olha, eu acho que eu não posso ter mais filho. Porque um médico me falou que eu não tenho como mais ter mais filho. E a gente já tava com a ideia de adotar, já. A gente já tava com a ideia de adotar. Não, beleza, pra mim tudo bem. Se você não pode, a gente adota. Tá tudo certo. E aí, veio 2. Deus é incrível, né? Então, a Paloma comentou e eu puxei o gancho aqui do propósito da família. Uhum. Vocês são um casal referência na igreja de vocês, na comunidade religiosa que vocês atuam. Vocês são os braços fortes que mobilizam a igreja, porque o projeto de coro, de música, ele realmente dá uma impulsionada na igreja. E vocês estão ali à frente desses projetos, conduzindo a igreja de vocês. Eu tenho como referência, principalmente na parte de música, o Yuri. O Yuri, porque lá na minha igreja, eu já contei aqui em outro podcast, eu tenho um grupo Exaltai. Uhum. E eu tento imitar vocês, cara. Que isso. Eu tento imitar vocês, já falei pro Estevão, eu tento imitar o Estevão na forma de conduzir o ensaio. Só que não dá. O talento, o dom que Deus deu para eles é um dom diferenciado. Uhum. Deus foi lá e deu um percentual de talento a mais para vocês. E o Yuri também tem essa capacidade incrível de fazer isso. Eu tento imitar vocês, no bom sentido de imitar, mas realmente não dá. Vocês têm uma capacidade de conduzir, criar, de direcionar as pessoas, de fazer com que esses projetos funcionem de uma forma muito, muito natural. E para nós é um esforço fazer tudo isso, mas para vocês é de forma natural. Sim. E, assim, complementando isso que você falou, Claro. o que a gente, pelo menos é o que eu penso, e eu acredito que o Estevão também pensa, que para mim ele é uma grande referência, porque eu só tô nessa área que eu estou hoje por conta do Estevão. Se ele não falar assim, você vai regir em 2020, eu acredito que eu ia estar na mesma, que tocando meu trompete, tá tudo certo. Ah, pintou um coral ali, vamos fazer alguma coisa e tá tudo certo. Mas o Estevão falou, cara, o grande lance disso Virou a sua chave. pegou na sua mão e falou, vou virar essa chave. É você influenciar pessoas e mostrar para essas pessoas o propósito. Qual que é o propósito de você estar fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Eu vou contar para você. Assim, qual o propósito? Vou falar lá do grupo que eu direciono, coordeno, que é o Grupo Exaltai. Vocês vão lá no Instagram, busca lá, grupo, _, CB, Exaltai, _ Cuiabá, vai estar nós lá. O propósito que eu falo para as pessoas que cantam conosco, falo assim, gente, nós temos que ajudar a salvar as pessoas. Uhum. E uma coisa que a gente percebe, sabe, que a música tem muita facilidade. Sim. Quando você pega uma Bíblia e você vai falar para a pessoa sobre a Bíblia, você muitas vezes já tem uma certa rejeição por algum tipo de trauma ou preconceito ou falta de conhecimento, esclarecimento de algumas pessoas. Mas quando você fala de música, você vem e canta. E o nosso convívio tem uma coisa muito especial, porque a gente canta com uma harmonia que é diferenciada. Sim. Seja lá no Porto, os grupos que estão lá, seja o Grupo Exaltai, seja o Reaviva, que para mim é uma das harmonias que eu mais admiro, porque é um encaixe de voz incrível. Encaixa muito bem, né? Encaixe de voz incrível. Então, assim, o propósito para mim é ajudar a salvar as pessoas. Primeiramente, os que estão ali. Exatamente. Sim, exatamente. Primeiramente, fala assim, gente, o Grupo Exaltai serve para poder pelo menos salvar nós, mano. Isso. Entendeu? Mesmo. Nossa família, os nossos amigos. Sim. Então, existe o propósito de pregar o evangelho? Existe o propósito de salvar as pessoas, ajudar a salvar as pessoas? Sim, existe, mas também existe para mim, na minha opinião, humilde opinião, é salvar as pessoas que estão envolvidas. Nós mesmos. Sim, nós mesmos. Então, quando você me pergunta qual o propósito, eu já vou falar, porque é isso que eu sempre falo para eles. E esse é o mesmo propósito que eu tenho, e é o mesmo propósito que o Grupo Reaviva tem, que o Porto Coral tem, e eu inculco isso na cabeça de todo mundo do coral. Gente, qual que é o nosso propósito? O primeiro é salvar quem está perto de nós, e depois as outras pessoas. Usar a facilidade que a música usar a nossa tem. facilidade, né? Usar o que a gente tem de melhor, que é a música, né?
que é o que eu sei fazer, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei ser É legal, advogado. eu não sei fazer outra Eu coisa. sei, eu já tentei. Paloma quando eu confessou fui- que você tentou realmente. Quando eu fui pro escritório dela, eu falei, não, agora eu vou ser advogado. Agora, doutor senhor Yuri. O doutor Chiarenzi. Deu em nada. Deu sim. E hoje você é um doutor em música. É. Você Amém. é um regente, Amém. um Que agora maestro, você sabe que e você não é conduz doutor. muitas Doutor em pessoas. direito, né? Não é doutor em direito, você é doutor na música, mano. Amém. Então, pra gente poder ir finalizando, vai só estendendo aqui, né, É. nosso podcast. Nós temos aqui, na opinião de vocês, o que é fundamental? Vocês vão dar aí, Paloma vai direcionar pra cá, Yuri pra cá. Muitas pessoas vão assistir esse podcast e muitas pessoas também, assim como eu, tentam imitar você conduzindo grupos, conduzindo corais. Lá nas igrejas dos bairros, você está numa igreja que é tradicional. Sim. Se eu não me engano, a primeira igreja adventista de Cuiabá é do Porto. Sim, Né? sim. Então é a igreja, uma das principais da cidade. Então, para você é mais fácil conduzir um coral, você tem estrutura. Você ainda é o ministro de louvor lá? Não sou mais. Mas lá tem ainda Tem esse cargo? tem sim. Então, uma igreja que tem ministro de louvor, que conduz, que é diferente. Sim, é diferente. Quando você vai pro bairro, cara, não é tudo... É difícil. Às vezes você não tem nem banco pra sentar. É difícil quando você vai pro bairro. Então, assim, você vai falar para aquela câmera ali, falar assim, na sua opinião, o que é fundamental para alguém que está à frente da música lá na igreja, ou alguém que tem uma esposa, para você poder falar assim, eu como casal, junto com a Paloma, fundamental para que funcione na nossa igreja, isso. E a Paloma vai dizer também para aquela câmera. Manda lá. Bom, primeiro, você tem que querer fazer. Não adianta nada você ter o dom e não querer fazer. Já começa daí. E pedir a Deus direção. Você tem que falar, meu Deus, se o Senhor me colocou aqui é porque o Senhor tem um propósito, me mostra qual é o propósito que o Senhor tem para mim e para minha vida. Quando eu falo propósito para você, isso automaticamente inclui sua esposa, seu filho, porque eles vão viver esse propósito com você. Precisam viver esse propósito com você. E segundo, andem juntos, nunca separado. Um para um lado, outro para o outro. Isso eu tô falando porque já aconteceu comigo com Paloma. Paloma cantava no Grupo Razão e eu ia para a banda Tributo. E aí tinha choque de agenda. Ela ia para um lado e eu ia para o outro. Então até que a gente decidiu, é isso. E focamos para uma coisa só. E pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda para as pessoas. Eu preciso fazer isso. Você consegue fazer isso? Não consegue? Me ajuda a achar uma pessoa para fazer isso? Eu só cheguei aonde eu estou onde eu estou hoje, porque eu fui pedindo. Como que eu faço isso? Você Como tem uma que eu rede de reajo? apoio. Rede de apoio, gente. Mas a pedra fundamental dessa rede de apoio é Deus. Sem Ele, esquece. Você não consegue fazer. Mesmo que você tenha habilidade, esposa, filho, não dá certo. Não dá. Tem que estar nos planos e propósitos de Deus. Precisa. Paloma, e aí? Fala pra galera aí, na sua opinião, o que é fundamental para que lá nas igrejas, nos bairros, as pessoas sejam incentivadas, motivadas pela história de vocês e consigam replicar, talvez não na proporção que vocês conseguem, mas nas condições que eles têm lá dentro da igreja deles, para poder impulsionar as igrejas dos bairros. Eu vou usar um pouco dos argumentos que Yuri usou. Eu acredito que, primeiro, é você se entregar como instrumento nas mãos de Deus. E você acreditar que você não precisa ter todo o conhecimento, né, acerca do ministério, qualquer ministério. A gente está falando aqui de serviço para obra de Deus, e isso pode ser em qualquer ministério da igreja, das mulheres, da criança, da música, todos os ministérios. Então você precisa se enxergar e entender que você é um instrumento nas mãos de Deus e que você não está ali para uma realização pessoal. Você está ali para realizar os propósitos de Deus para a igreja, para a sua vida. Entender que você precisa das pessoas, então se
ter humildade no que você vai fazer, porque sozinhos a gente não consegue nada, e quanto mais pessoas a gente agregar do nosso lado, e a gente vai ser trabalhado pelo Espírito Santo na nossa humildade, de poder aceitar as pessoas como elas são, de não querer as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que está certo. Então, assim, para mim, trabalhar nos ministérios da igreja me trouxe um crescimento espiritual nesse sentido, um fortalecimento da minha fé nesse sentido, né? Porque a gente precisa amar as pessoas. Esse é o primeiro mandamento, né? A gente tem que amar as pessoas, então a gente tem que ter consciência de que nós temos as nossas falhas e que nós pensamos e enxergamos, temos realidade em relação à nossa realidade em relação às coisas, como as coisas funcionam, como as coisas têm que acontecer, não é a mesma do meu irmão ali da igreja. Então o ministério ele tem que ser um ponto de união da igreja e não um ponto de exclusão, né? De briga, né? De diferenças e tudo mais. Sim. Então, eu acredito que é isso. É confiar em Deus, pedir a Ele instrução, né? E buscar fazer o melhor para o Senhor. Eu acho assim que Deus nos usa de formas extraordinárias. Você estava falando aí a respeito de que você acha que a salvação, que o propósito, né, de todo esse trabalho que a gente desenvolve no Reaviva, nas cantatas, ele realmente ele é primeiramente para a salvação pessoal nossa e posteriormente através de nós salvar outras pessoas. Eu acho assim que o trabalho no ministério cada vez mais me traz, assim, Deus fala comigo através do trabalho, Deus me mostra coisas que eu não enxergava quando eu estava ali só sentada no banco, só absorvendo, só recebendo, né? Então, através do trabalho da igreja, eu passei a amar mais a igreja, a amar mais as pessoas da igreja. Então, a gente começa realmente a desenvolver o caráter de Cristo, o amor de Cristo pelas pessoas, o amor de Cristo pela igreja, de uma forma, assim, tão maravilhosa que eu, com certeza, não teria desenvolvido se eu fosse só aos cultos assistir. Só assistir, a gente não consegue se desenvolver. Gente, eu quero agradecer vocês pela... Você ia falar mais alguma coisa? Não. Quero agradecer vocês pelo privilégio de ter vocês aqui conosco no nosso podcast Reaviva. Foi lindo, passou rápido. Passou rápido, assim. Foi muito fácil conversar com vocês. Primeiro que eu já os conheço há um tempo. E segundo, porque eu admiro vocês como casal que trabalha para a igreja, como um casal envolvido na música, então pra mim ficou muito interessante esse tipo de conversa. Eu queria acrescentar uma coisa, claro. Porque assim, todo mundo, assim, a gente escuta muito isso, eu admiro muito vocês são uma bênção pra nossa igreja, a gente admira muito, mas Aceita. Eu aceito com muito agrado, né, porque quem não gosta de um reconhecimento, né, pelo esforço que a gente faz. Mas eu quero deixar claro, gente, que nós não somos um casal perfeito. Isso que tem muita briga. Que a gente já foi muitas vezes pro culto e desenvolveu os projetos brigados, sem falar um com o outro. Chegava lá. Que a gente já divergiu muito de ideias. A gente olhava um pro outro. Me perdoa, tá? Desculpa. Sim, então isso também, Deus usou muitos ministérios pra, né, amor? Pra apaziguar os ânimos entre o casal, assim, muitas vezes. Então, as dificuldades vão acontecer, com certeza. E quando a gente se expõe no ministério, a gente se expõe para todo mundo. Então, a gente é criticado, então a gente tem que praticar isso também, né? De saber ouvir, de não... Então, são muitas dificuldades. Trabalhar para Deus não é fácil e a gente sabe porque isso está na Bíblia, né? Deus deixou vários exemplos para nos ensinar a servir. Então, vocês nos admiram, eu agradeço, mas a gente enfrenta muitos perrengues como casal. Por causa é comum. É comum. A gente sabe que quando você se dispõe a trabalhar para Deus, não é fácil. Não é fácil. Muitas provações acontecem. Como eu ia dizendo, eu quero agradecer vocês por se dispor a estar conosco, responder nossas perguntas, conversar de uma forma muito aberta sobre esses assuntos. Foi muito satisfatório poder dividir e conhecer um pouco mais da história de vocês. Como eu disse, apesar de os conhecer há um bom tempo, muitas histórias foram reveladas aqui nesse podcast. Eu quero que você que está nos acompanhando também possa pegar o link desse nosso podcast,
compartilhe entre as igrejas, compartilhe nos grupos de música que você tem, nos grupos de WhatsApp da sua igreja, e enfim, faça esse podcast, esses assuntos, essas histórias chegar ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, fica aqui encerrando mais um episódio do podcast Reaviva. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, pessoal. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.